Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os presentes. Apesar das minhas divergências, é verdade, o plenário vai fechar, a entrada na casa vai ficar muito restrita, pelo menos esse foi o ato publicado no diário de hoje. Não é que o prédio vai ficar fechado, mas o público vai ter maior ainda dificuldade para ingressar, mas os deputados poderão ingressar, acessar os seus gabinetes, os assessores idem. Porém, as votações na semana que vem serão virtuais. Na primeira fase da pandemia, a votação virtual até que funcionou. Então, não posso também criticar 100%. O problema é o seguinte, nós somos, ou se não fecha de vez, né? Porque, afinal de contas, o orçamento é de R$1.300 bilhão por ano. Mas nós somos uma atividade essencial ou não? Enquanto o povo está no metrô, está no ônibus, está nos hospitais trabalhando, nas escolas atendendo os alunos, a minha perspectiva é um pouco diferente da dos colegas. Eu não tenho a perspectiva de que, como a Câmara fechou, a Assembleia vai fechar, tudo tem que fechar também. Eu penso o seguinte, como a sociedade está trabalhando, aqueles que não têm opção estão trabalhando, nós temos que trabalhar além. E tem uma questão política envolvida nesse fechamento que precisa ser trazida à luz. Eu não consigo compreender uma emergência que tem data final. Porque se realmente nós estamos numa situação insustentável, que requer um fechamento desta casa, por que já se sabe que dia 15 de março não vai ter problema? Como é que pode? O vírus tem calendário? Então, existe sim, para além do problema de saúde, existe uma questão política neste fechamento. Porque nós estamos, a duras penas, tentando construir uma chapa alternativa e os personalismos, desculpa falar desse jeito, mas eles acabam atrapalhando, porque se nós tivermos o candidato principal e outros 5 candidatos, nós não vamos conseguir, vai todo mundo morrer na praia, desculpa a terminologia pouco culta. Então, se efetivamente algum colega quiser tentar derrotar o governo, nós precisamos nos unir numa chapa única. E nós teríamos esta última semana para uma tentativa de organizar essa resistência. E justamente nessa semana é essencial que se feche a Assembleia. É muito difícil acreditar, que a questão seja exclusivamente de saúde. Eu não estou de acordo com o fechamento nessa segunda fase, entendo que decisões erradas foram tomadas. A prova de que eu estava certa lá atrás é que agora tanto o governador como o secretário da Saúde já disseram que não vão erguer hospital de campanha, vão atender a população, vão levantar estruturas dentro dos hospitais existentes. Então, eu avisei há 1 ano, março de 2020, que nós tínhamos que pegar aqueles recursos milionários e investir nos equipamentos permanentes. Agora estão me dando razão, porque anunciaram ontem, que é assim que vai acontecer. Antes tarde do que nunca. Mas como é que nós vamos fazer com as pessoas que estão perdendo seus empregos, que estão perdendo sua renda, que estão perdendo seus pequenos negócios? Porque esse pessoal que gosta de falar do capital, da luta de classes, eles acham que todo empresário, que todo comerciante é explorador, é milionário. E não é assim. São pessoas que se matam para pagar aluguel, para pagar imposto, para pagar direitos trabalhistas, direitos sociais. E são pessoas que novamente estão pagando a conta. Ontem eu recebi uma espécie de uma orientação de como deveriam as pessoas procederem, e os líderes religiosos também, durante os cultos que foram autorizados pelo governador. Lendo os protocolos que o próprio governo orienta, de distanciamento, uso de máscara, álcool, são justamente os protocolos que os comerciantes e os restaurantes estão seguindo.
Então, como é que pode valer para um grupo e não valer para o outro? O que eu tenho defendido é que nós mantenhamos a sociedade em funcionamento com responsabilidade, para que os efeitos deletérios, não vou nem falar de economia, não é de economia que eu estou falando, mas é na sobrevivência das pessoas, não venham a ser maiores do que os efeitos deletérios da própria doença. Com isso, peço encarecidamente, não estou negando a doença, nem a gravidade da doença, nem a gravidade desta onda, que está sendo, sim, devastadora. O próprio Ministério da Saúde, que tem uma linha, vamos dizer assim, menos alarmista com relação à doença, está falando no potencial de nós perdermos 3.000 brasileiros por dia. Nós já estamos próximos de 2.000 pessoas mortas por dia. É efetivamente uma tragédia. Então, é importante que aqueles que podem ficar nas suas casas, aqueles que podem dispensar seus funcionários, aqueles que podem evitar atividades, que assim procedam, para que aqueles que dependem da sua atividade, para a própria sobrevivência, tenham condições de manter essas mesmas atividades. Então, essa é a minha primeira intervenção, senhor presidente, mas eu vou ter que voltar para tratar dos outros pontos. Por hora, obrigado.